falando sobre o reconhecimento de pessoas e coisas que você encontra lá no seu artigo 226 do Código de Processo Penal. Artigo 226 do seu Código de Processo Penal é um procedimento conhecer por parte de testemunha, por parte de ofendido, as pessoas e coisas envolvidas no delito. Então, pode reconhecer uma pessoa que se envolveu no crime, um indiciado, o réu, um coautor, ou você pode também reconhecer os instrumentos que fizeram parte da prática criminosa, do delito criminoso. E como é que funciona isso? É muito simples. Quando se anuncia que fulano praticou um crime, então uma pessoa praticou um crime portando uma arma, a autoridade deve primeiro convidar a pessoa a descrever a pessoa que praticou o delito. Como é que essa pessoa é fisicamente? Ela estava portando uma arma, como é que essa arma é? Antes de vir a arma para ela e falar, é esta arma que ele apontou para você? Me descreva que arma que é essa. É arma preta? É arma prateada? De que cor? É arma pequena? É arma grande? Ele segurava com duas mãos? Com uma mão? Ele efetuou, ou seja, para saber se essa arma, se eu posso confirmar que essa arma tinha capacidade de disparo. Então veja, a primeira etapa é descrever a pessoa ou objeto. Depois você deverá colocar essa pessoa do lado de outras pessoas que têm semelhança com ela. Então imagine que no reconhecimento de pessoas, que normalmente é feito lá na delegacia, eu prenda uma pessoa que teoricamente está envolvida no crime. E essa pessoa, imagine que ela é negra. Então posso colocar essa pessoa negra, alta 2 metros, do lado de um branquinho de 1,5 metro, do lado de uma mulher, do lado de uma pessoa japonesa, um oriental. É óbvio que eu não posso fazer isso, porque senão eu estarei indicando, eu estarei manipulando que o autor do crime é X, ou o que eu tenho que fazer é colocar essa pessoa do lado de outras que com ela tenha semelhança. Da mesma forma, naquilo que for aplicado, o instrumento. Da mesma forma, deve-se de alguma maneira exibir instrumentos parecidos para que a pessoa possa reconhecer, e quando ela reconhece sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Deste procedimento será lavrado um auto de reconhecimento que vai descrever como é que foi feito, as pessoas que foram colocadas do lado, os objetos que foram colocados do lado, a descrição que foi feita inicialmente e depois se o reconhecimento foi positivo ou negativo. Isso você encontra lá no seu artigo 226 do seu Código de Processo Penal. Veja lá. Quando houver necessidade de fazer esse reconhecimento de pessoa, proceder-se-á da seguinte forma. A pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. A pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem semelhança, convidando-se quem tiver que fazer o reconhecimento a apontá-la. Se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito da intimidação de outra influência, não diga a verdade em face da pessoa, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela. Isto é o que acontece normalmente na delegacia de polícia. Na delegacia de polícia, normalmente você tem a sala de conhecimento, normalmente você tem aquele olho mágico em que você olha, ou um vidro escuro. É claro que esse conhecimento também é feito no Poder Judiciário, também muitas vezes é feito na audiência de seu julgamento, só que ele é feito de frente, né, na frente da pessoa. Como é que funciona no Poder Judiciário? Muitas vezes, se o juiz tiver dúvidas para ter certeza se aquela pessoa sabe quem é o autor do delito, ela pode muitas vezes perguntar para a própria testemunha, para o próprio ofendido, ô fulano, você consegue descrever a pessoa? Sim, consigo. Pode me dizer se ela está nessa sala comum. E às vezes a testemunha ou o
bandido olha para um lado, olha para o outro e o réu está ali do lado dele, né? Mas como tem várias pessoas, tem advogado, tem promotor, tem escrevente, ele não conhece muito bem aquele ambiente, principalmente se for uma pessoa humilde, e se ele não souber realmente quem é o autor do delito, mas ele apenas lembra do fato, mas influenciado por uma série de questões emocionais, ele continua afirmando que fulano praticou o crime contra ele, ele não consegue muitas vezes descrever dentro da própria sala de audiência, né? É claro que na delegacia de polícia isso é feito bem mais reservado, tá? E ao final do ato haverá o reconhecimento e lavrando os causos pormenorizado, tudo bem? Quando o reconhecimento é feito de objeto, proceder-se-á as cautelas estabelecidas no artigo anterior naquilo que for aplicável. Então, o reconhecimento de objetos também pode ser feito nos moldes do reconhecimento de pessoas, se for possível, né? Você vai colocar as 5 armas uma do lado da outra, pelo menos pedir para descrever a arma, né? Mostrar armas diferentes, isso costuma acontecer, tá? Quando forem várias pessoas chamadas a fazerem o reconhecimento, cada uma fará a prova em separado, evitando-se a comunicação entre elas, claro, né? Porque senão uma vai influenciar a outra. Um procedimento tipificado no Código de Processo Penal. Veja, é um procedimento tipificado no Código de Processo Penal. Não é porque apenas ele está tipificado que outros não possam ser feitos de modo parecido. Por exemplo, o reconhecimento fotográfico. O reconhecimento fotográfico não é um procedimento descrito no CPP, mas é um procedimento amplamente utilizado. Você muitas vezes não tem o réu indiciado ali, naquele momento, na delegacia de polícia, mas você tem fotos de pessoas que provavelmente são aquele autor do delito, pelas suas características. O que o delegado, o investigador pode fazer? Ele pode colocar 5 fotos, uma do lado da outra, e pedir para que a vítima ou a testemunha reconheça. Ele também pode entregar um livro de reconhecimento fotográfico de pessoas que já foram presas naquela delegacia, e a vítima fica lá folheando o livro e muitas das vezes ela fala, é esse cara aqui. E aí ele vai lá, pega a foto e consegue fazer o indiciamento deste reconhecimento fotográfico. Você faz um laudo dizendo que a pessoa descreveu o autor do delito, 5 livros de indiciados que passaram pela delegacia nos últimos 3 anos e que ela logrou êxito em identificar o autor do delito pela foto de número tal. Então você faz um laudo sobre isso. Também o reconhecimento de voz é possível. Uma questão interessante era o descumprimento destes procedimentos no reconhecimento de pessoas. Imagine que o delegado de polícia ou mesmo o promotor ou o juiz pegue o infrator e fale, é esse aqui? E aí a testemunha, o ofendido, fala, é este mesmo. E só depois ele faça então a descrição das características. Bom, isso é matéria de nulidade, que se der eu começo a falar ainda hoje com vocês. Mas com certeza esta nulidade, ela pode ser uma nulidade relativa, mas muitos consideram como um ato irregular, que não gera nulidade efetiva ao procedimento ou aquele ato, tá? Talvez o ato em si do reconhecimento possa até ser tornado nulo, se você entender que é uma nulidade relativa, mas de fato isso não vai ocasionar uma extinção do processo, uma nulidade do processo, claro que não, porque se a testemunha ou a vítima confirmam que aquela pessoa é a autora, não é porque você inverteu a ordem ou descumpriu as normas do reconhecimento pessoal que invalidará o fato de ser ela o autor daquele delito. Mas é bastante discutível se tal fato é nulidade relativa ou mera irregularidade, tá bom?